amigos, estamos de volta com mais um episódio do The Dealers. Todas as terças-feiras, às 18 horas, você aproveita para deixar o seu like, o seu comentário, assinar o canal, etc, etc, porque contamos muito com a sua audiência. Este episódio conta com uma pessoa que é uma pessoa diferenciada. Por que é diferenciada? Porque, em primeiro lugar, ele representa todas as marcas francesas no Brasil. Isso já é uma coisa diferente, não é uma coisa normal, né? E ele veio aqui, de Juiz de Fora para cá, com muito carinho, para participar do The Dealers e vai contar a história para vocês. Felipe, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado a você, Caporal, e todo o time do Alto Avaliar. Ah, que legal, que legal. A gente estava conversando no almoço, né? Que você já é a terceira geração de concessionários na família. E teu avô tinha outras marcas, inclusive em São Paulo. Conta pra gente um pouquinho. Então, vamos lá. Eu sou neto de dois empresários aí que vieram do setor de automóvel. Meu avô materno, talvez mais tradicional, assim vamos dizer, e foi um grande concessionário GM no Brasil. Uma das lojas mais emblemáticas que ele teve foi a Indianópolis, antiga Indianópolis GM, na 23 de maio. E do lado paterno também começaram com a Fiat na década de 70. E eu posso dizer que desde 2000 eu estou à frente dos negócios, mas desde muito cedo respiro aí gasolina. Você nasceu na concessionária, exatamente, né? Exatamente. Convive com isso a família há muito tempo. Há muitos anos. E teus avós são falecidos? São. Então, a operação não existe mais, aquela que existia antes. Não. Porque você representa outras marcas hoje, Sim. E aí, como é que teu pai resolveu partir para a marca francesa, japonesa? Então no início dos anos 90 veio essa abertura econômica, essas outras marcas, né? Até então não conhecidas, vieram para o Brasil. E meu pai decidiu se desmembrar da família, né? O lado da minha mãe, que era o avô materno de GM, a gente já não fazia parte dos negócios, mas a nomeação Peugeot veio no ano de 97. Você é um dos primeiros. Peugeot. Um dos primeiros, talvez um dos mais antigos hoje no Brasil. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Né? Agora, bom, com essa nova gestão, né, a expectativa é muito melhor. Muito boa, né? Muito melhor. Mas ficamos com o Peugeot durante alguns anos, e 5, 6 anos depois veio a nomeação da outra francesa, que foi a Renault. Numa época que a Renault estava passando por uma reestruturação grande e não tinha mais aquela rixa dos anos 90, que ou é uma marca ou é outra, né? E de lá para cá a gente veio crescendo essas lojas aí e outras marcas também. Não existe ainda, não tem mais problema ser Peugeot e Renault, porque são marcas, para quem não sabe, na França são marcas que, vamos dizer, não é que se odeiam, mas competem entre si milímetro a milímetro do mercado, né? O mercado hoje é multimarcas, né, Caporal? O mercado não é mais. O mercado, a gente entende que a montadora ela quer um representante que preserve o brand dela na área de atuação, que atenda bem os seus clientes e façam bons negócios, né? Eu acho que essa questão hoje da identidade, você representa uma marca X que é minha concorrente, todo mundo é concorrente de todo mundo e o mercado é multimarca. Ainda mais com os newcomers, né, vindo, muito marca chinesa, novas coreanas que não existiam na época. Você sabe que na década de 80, 90, quem era Chevrolet não podia ser Ford e vice-versa. Sim. Era proibido. Sim. E hoje existe até uma rixa entre Toyota e Honda, né? Sim. Talvez uma das poucas que permaneçam ainda, né? Que não dá para ser os dois, apesar que tem um grupo que é os dois. Né? Talvez uma das poucas que permaneçam. Muito bom, muito bom. Me conta hoje, você tem concessionárias em Juiz de Fora, Belo Horizonte... Contagem e Divinópolis, todas elas do estado de Minas Gerais. As Nissan, né, são em praças que Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. A nossa Nissan em Juiz de Fora vai completar 18 anos. E fomos, por 3 anos, aí, eleitos entre os concessionários
Samurai, né? Por 3 anos seguidos, e surgiu o convite para a gente explorar Belo Horizonte e Contagem. E você estava falando que quem nomeou você foi o Fabinho Braga. Foi o Fábio Braga. Ô, Fábio, olha aí, ó, tá vendo? O Felipe veio, tá vendo? Ele estava fazendo uma campanha para você ver. Ele tem que levar o Felipe para o podcast. Eu me lembro em 2005, quando eu estava começando, né, Tian? Eu comecei como vendedor de carro usado. Né? Eu fui, e na época... depois, mais à frente, eu vou contar o que a gente estava conversando de stop loss, mas isso é mais adiante para não perder. O Fábio chegou para nos visitar, e na época da nomeação Renault, a Nissan acabava vindo... no começo foi Corner. Como Corner, e depois passou a ter uma loja independente. Então, a gente estava no processo seletivo da Renault, e surgiu a oportunidade também, naquela época, de representar a Nissan. Aí veio o Fábio, a gente, né, fez toda a apresentação, projeto. Era um local próspero na cidade de Juiz de Fora, que era a entrada da cidade, saída para o Rio, e acabaram que todas as concessionárias se deslocaram para esse eixo aí alguns anos mais tarde. Mas o Fábio tem uma passagem engraçada que ele diz, na época eu tinha 22, 23 anos, não me lembro, e ele falou que foi para o board e perguntaram para ele, mas espera aí, você vai dar a nomeação para um garoto aí tocar? Ele, não é só um garoto, esse eu confio nele, porque então ele fez toda uma defesa lá, né, em meu favor na época, e por isso eu tenho um carinho muito grande pelo Braga. Ah, que legal, que bacana isso. Muito bom, muito bom. Então, mas você ia contar da tua história de... trajetória, né? Trajetória da Bolsa, como é que é isso aí? Você se formou em Economia? Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e cheguei, durante a faculdade, em operar no mercado de capitais, gostava muito do mercado de capitais. E outro dia eu vi uma publicação sua no Instagram, falando, né, do estoque de seminovos, o stop loss, né? O que muita gente... A gente, né, conversa com muito empresário e alguns pensam, não, é meu, tá pago, vou vender quando achar o cliente, né? Uma hora vende, né? Uma hora vende, esperar a melhor proposta e, no meu entendimento, a respeito aí, o contrário não é bem assim, né? Porque o custo de oportunidade de você comprar mercadorias novas a preços atualizados todo dia é muito grande. Então, você fica ancorado aí naquele preço seu de custo, sendo que uma análise, no meu entender, deveria ter sido feita sempre a preço de mercado, né? Fundamental, né? Até em peças, né? Quando você vai repor, você faz o custo de estoque médio de peças, né? Sim. Muita gente faz pelo estoque médio, muita gente faz pelo custo de aquisição, mas o custo devia ser o custo de reposição. Sim, sim. Não é? Porque eu vou ter que repor aquela mercadoria. Exatamente. Mesma coisa com o estoque de usados. Sim. Né? Qual é o meu custo de reposição? Exatamente. Pode ser para baixo, pode ser para cima. Aliás, quando o mercado cai, a grande dificuldade que todo mundo tem é se livrar do estoque antigo, sim, às vezes perdendo, às vezes não, e repor, né, pelos novos preços. Sim, sim. Rapidamente. Isso requer uma estrutura, um exercício muito bom, processos, mas é fundamental no mercado de hoje. Porque, como você falou, é muito dinheiro parado, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro ali. E o cara guarda o carro por 6 meses, um ano. E se não está no forplan de usado, esse dinheiro está te ocupando, poderia estar alocado nos novos. Claro. Né? Esse dinheiro na sua operação que seja uma aplicação financeira, mas ele tem uma finalidade aí de remunerar. Né? Mas você falou da questão do mercado aí, em queda, que a gente tem que analisar o estoque pelo preço de mercado em queda, mas recentemente nós tivemos o contrário. Exato. E muita gente não analisou a reposição na hora de vender, porque o mercado sobe, né? Mês a mês a mercadoria subindo, você vendia aquilo, realizava um lucro contábil que era fictício, de certa forma, o seu estoque que começou antes da pandemia custando 100 mil de custo médio por carro, já estava em 115, 120 mil reais. E o pior de tudo, ao realizar esse lucro na venda, muita gente não fez conta que estava sendo tributado imposto de renda. Então, se você não fizesse uma conta bem feita aí de caixa, você vinha perdendo capacidade de compra de estoque mês a mês. Você sabe que final da década de 80, começo da década de 90, antes da ORTN, antes do Plano Real e tudo mais, eu tinha loja de carro. E na loja de carro vinha todo dia um motoqueiro cheio de dólar para trocar o real, sei lá que moeda que era na época, o cruzeiro por dólar. Sim. E eu tinha uma planilha
acho que era no Lotus 123, eu acho que na época, não lembro que... Ou era no papel mesmo, nem lembro como é que era. Mas eu fazia uma planilha do meu estoque em dólar. Porque a inflação chegou a ser 80% no mês. Sim. Então eu fazia meu estoque em dólar. E muitos lojistas não faziam isso. Ninguém controlava. Então ele pegava o custo de aquisição, fazia a margem dele, só com uma inflação 80% ao mês. Sim. Era uma loucura. Então, então, se você não dolarizasse tudo, era obrigado a dolarizar. A gente vivia na economia do dólar. Graças a Deus a gente está em uma outra fase, sim, numa outra situação, né? Não precisa mais fazer desse jeito. Mas mesmo assim, desprezar o custo do estoque parado é uma coisa muito triste. Sim. E a gente vê muito, né? A tendência, eu acho que hoje não dá para se desprezar determinados indicadores financeiros mais. Antigamente as coisas demoravam, o reflexo demorava mais para vir. Hoje em dia... E se você comparar os dois mercados, né? E você conhece muito bem os dois, Bolsa de Valores e mercado de usados têm muitas similaridades, né? Eles são bem parecidos. Sim. Né? Porque você tem que decidir entre milhares e milhares de opções que não dá para guardar na cabeça. Né? O que comprar, quando comprar, como montar teu estoque perfeito, quanto pagar, né? Quando vender. Exatamente. Né? Decidir tudo isso ao mesmo tempo. Eu costumo falar com o meu pessoal o seguinte, gente, presta atenção. É lógico que ninguém sai de casa para fazer o pior negócio. O cliente tem mania, qual que é o menor preço que você faz naquele carro? Eu fico brincando que ninguém sai para vender no menor preço e sim no maior. Né? Mas, por outro lado, quanto mais clientes você conseguir atender, melhor. Claro. Tem aquele que barganha um pouco mais, aquele um pouco menos, mas se você quiser vender só para aquele, e aí eu fico dando nome para os clientes, o João compra desse jeito, o Francisco desse jeito e o Joaquim de outro. Ah, não, Joaquim é o que melhor paga, só quero Joaquins aqui. Só quero Joaquins. Não tem jeito. Não vai vender. Então, né? quanto mais pessoas você conseguir atender, isso se você não tiver dificuldade de reposição da mercadoria, né, daquela mercadoria, se você vender para os 3 perfis, ou para quantos forem, melhor. Quanto mais clientes você atender. E aí você tem que adaptar ao perfil desses clientes. Muito bom. E como é que você faz hoje com a tua equipe de vendas? Você hoje controla a equipe de vendas? No nosso grupo econômico eu cuido de área comercial, marketing e jurídico, além dessa relação aí institucional com as montadoras, né? Então, e na equipe de vendas você seleciona os vendedores, você segue alguma regra assim, tipo, como é que é a rede social do cidadão? Esse perfil está mudando muito, né, Capão? Como é que funciona? Como é que você vê isso aí? Dificilmente você tem no grupo funcionários na área de vendas com um perfil social, na rede social ativo, e você não consegue ter homogeneidade nisso. A gente está vendo que os mais jovens têm muita facilidade em fazer isso. Por outro lado, tem menos capacidade de negociação. Então, você tem que ter um misto aí na equipe entre aqueles que trabalham bem a rede social, que estimulam, que captam aquilo. Por exemplo, tem vendedor que faz o anúncio no marketplace dele, né, que capta o lead dele além daquele que eu gero. Agora, mas antigamente, vamos fazer um paralelo aqui que eu acho interessante isso. O cara não tinha uma agendinha com a lista de clientes dele. Ele fazia aquela agendinha dele, né? Sim. E aí entrava em contato. Era uma agenda telefônica mesmo, o cara podia anotar algumas coisas ali em volta, mas ficava ligando para todo mundo. Hoje, a rede social não é mais ou menos isso? É limitada, né? Naquela época, e eu comecei nos anos 2000, eu falava que a agenda do vendedor era mais valiosa que o banco de dados da concessionária. Não era? Era. Obviamente, isso com os CRMs e tal, isso vem se transferindo aos poucos, né? Mas no começo tinha uma resistência muito grande. Eu vou colocar o meu cliente nesse banco de dados, né? No máximo colocava para emitir uma fatura, né? Nossa, a prospecção era terrível. Vamos fazer uma prospecção. Não tinha. Não tinha. Não, era uma resistência grande. Mas isso vem mudando. A rede social, você fala assim, ok, tem um alcance limitado, que são aqueles seguidores, mas tem gente que patrocina por conta própria. Tem gente que faz não só a promoção do produto que ele está vendendo naquele momento, até dele como profissional também. Eu costumo falar com a pessoa, gente, para continuar como vendedor de automóvel, você precisa se adaptar, que seja para uma marca ou para outra. Porque senão esses jovens que vão entrar aí no mercado agora vão tomar o seu lugar em qualquer empresa que você for concorrer com eles. É exatamente isso. Eu lembro uma época que eu implantei CRM em concessionária em 94, por aí, 93.
Quando eu falei isso para alguns vendedores, eu falei, se for usar computador, eu tô fora. Olha que loucura, né? Hoje em dia parece uma loucura. Mas eu falo assim, tem que usar computador, então não quero. Me recuso. Mas... Né? Eu ensino do gostava curso. de telefonar, de bater papo. E não era proibido fazer isso. Só que tinha que registrar alguma informação no CRM. E o cliente mudou também, né, Caporo? O cliente hoje não quer conversar mais, não tem tempo. Passa aqui para tomar um café. Mesmo na cidade pequena? Não consegue. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, não é tão pequeno. Não, Juiz de Fora não, mas você tem Divinópolis. Não vai. O cliente não vai lá tomar um café com você. Ele Ele vai aproveitar o tempo dele. O ser humano mudou. Eu acho que o tempo dele, com a família dele, as pessoas estão valorizando mais o tempo delas. Então, ela quer deixar, no meu entender, tudo aquilo mais ou menos já resolvido, encaminhado. Vou lá para checar. É isso aí, é aquilo, negociar um pouco aqui, o meu carro e tchau. Por isso que, assim, esse sistema do autoavaliar, uma das possibilidades que traz para a gente, é boa parte dessa negociação à distância. Sim. Né? Você consegue evoluir até, por exemplo, se você tiver um perito que faz o laudo na casa do cliente, ele só precisa ir para buscar o carro dele. Né? Não, perfeito. Então, e às vezes não precisa nem buscar, você vai entregar na casa dele e resolvido. É outra, né? Que a Amazon tem feito isso nos Estados Unidos, tem entregado na casa das pessoas. Mas você pode entregar o carro na casa. Não precisa nem na Amazon. Então, isso está mudando muito, tá? O tal do vem tomar um café aqui, eu fico brincando, olha, vem aquele cara sábado que quer lavar o carro, a mulher às vezes quer arrumar a casa e ele está sem lugar e tem que levar os filhos para passear e enquanto enfim, a gente fica fazendo essa brincadeira, mas é isso, né? A pessoa tem o tempo para ela no final de semana e não para... E outra coisa que a gente fala, acabou esse perfil, né, Caporal? O sujeito sair de casa para olhar carro. Aí eu vou sair para olhar 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que uma montadora fez uma reunião há 4 anos atrás, disse que o cliente olhava 4, 5, 3.2 na estatística dela, opções de carro. Ele sai de casa para olhar 3.2 carros. Hoje em dia eu não me atualizei, não sei quanto está essa estatística. Mas ele consegue ver 10, porque ele, na internet ele consegue ver muito mais Não, carros. mas estou dizendo ver fisicamente. Então hoje não sai. Fisicamente hoje vai o quê? 1 ou 2? 1 ou 2, se acontecer. Não é isso? Exatamente. Eu tenho uma história interessante, uma passagem bem interessante numa concessionária aqui de São Paulo, que ficava na Rota dos Motéis. Então sábado era um dia que os casais irem lá, o casal ia na concessionária, e o cavalheiro que estava com a moça, ele falava assim, não, meu amor, pode escolher o carro, olha aqui, vê isso aqui, fazia test drive, andava. E ele falava assim, eu venho na segunda-feira para fechar, tá? Seu carro, meu amor, tá aqui de presente para você, etc. E não aparecia na segunda-feira, você acredita? Eu acredito. Mas ele falou, sábado a gente ficava esperando, porque já sabia que isso ia acontecer quase o dia inteiro. O pessoal parava lá, mandava escolher o carro, fazia, andava, não sei o quê, e os negócios fechados na segunda-feira eram bem pequenos. Mas pelo menos guardava o banco de dados, né? Guardava o banco de dados. É muito interessante, né? Mas então, o perfil está mudando muito, né? E a gente tem muita preocupação, assim, para manter o interesse do cliente pelo automóvel, né? E pela sua marca, a marca que você representa, né? Para que aquilo você consiga estimular ainda o desejo, porque, veja bem, com tantas opções de carro, qual o sentido dele olhar para o seu carro? Como você vai fazer, né? Conseguir estimular a ponta, e as montadoras têm o maior poder de fazer isso, como que você vai atingir esse público para ele ter desejo de comprar o seu carro diante de tantas opções similares que ele tem no mercado hoje? O que você acha? Como é que vai fazer? Qual vai ser a mágica? Porque entrando, nunca antes na história desse país, a gente teve... Agora essa frase está na moda. Tantos lançamentos. Voltou, né? Voltou. Voltou essa frase, né? Infelizmente. Mas assim, teve tantos lançamentos. Né? É muito lançamento de carro. Né? E estão prometendo mais. Sim. Né? Então a gente tem uma variedade de modelos. Se você pegar aí na faixa de 120, 150, a 300 mil reais, é uma loucura. Sim. Você fica perdido, você não sabe, tem de todo tipo, a todo gosto e tudo mais. E com a chegada de híbridos elétricos, né, principalmente das marcas chinesas, a minha percepção, e o tempo vai dizer, se eu estou certo ou errado, é que ele deixa de ser fiel à marca. Ele é mais fiel àquele produto novo que foi lançado, etc, etc. E não fica uma coisa que nem Apple e Android, né? Ou coisa desse tipo. Sim, não. Sim.
fica realmente ligado, ele não tá nem aí para que marca que é, às vezes ele nem sabe. Mas ele sabe que aquele carro ali atende ele naquele momento. Naquele momento. Você não acha que é isso, não? A fidelidade está diminuindo, né? Já vem diminuindo. É muita possibilidade. A pessoa não consegue, ela está sempre sendo estimulada pela novidade. Se não fosse assim, o iPhone não teria tantas sequências numéricas assim. Tem que tornar obsoleto o que existe para vender o próximo. Só que no caso do automóvel, a gente é impactado com isso o tempo todo na diversidade de marcas. Você tem um ciclo do produto da marca que você representa. Agora, outra coisa que eu costumo refletir também é sobre carroceria. No meu entender, daqui a muito pouco tempo, não fará sentido ter tantas carrocerias no mundo automóvel. Por exemplo, sedã, SUV, um sedã pequeno, um sedã médio, um sedã grande. O sedã já está, de certa forma, né, limitado a um público exclusivo. Eu gosto de sedã. A gente estava até falando, eu uso um sedã. Para a estrada é uma maravilha. Mas, né, saiu para pegar uma estrada de sítio. E aquela história que você fala muito bem, né? Cresceu 10 centímetros aí do vão do pneu, 15 centímetros, virou SUV. Virou SUV. Brasil, praticamente todos são SUV. Mas, assim, se você for parar para pensar, uma montadora com um line-up com tantas carrocerias, faz sentido? Né? Para o cliente isso faz sentido? Mas a estrutura é a mesma, né? Se você pensar chassi, se não for monobloco, né? O chassi, a estrutura do carro, powertrain, suspensão, tudo é a mesma coisa. Ele muda a carroceria, ou não. Se você pegar os carros da Stellantis mesmo, né? Misturado agora os franceses, italianos, sim. Né? E americanos. Sim. Tudo misturado ali. Se você olhar para powertrain, estrutura do carro, etc., um é muito parecido com o outro, é igual. Ele trocou só a carinha de cima. A Stellantis até se confunde, né? E ela trabalha muito bem, assim, a parte da etiqueta, né? Porque, veja só, agora tinha uma picape para ser lançada, a expectativa é que viesse com a etiqueta da Peugeot. Saiu com o Fiat. Mas ela entendeu que a etiqueta da Fiat, quer dizer, o logo da Fiat naquele produto teria, até por já ter uma rede formada de picape, teria uma aceitação melhor. Não, agora vou perguntar para você. Como é que os concessionários Peugeot se sentiram nisso? Você não tem picape para vender na Peugeot. Não, mas eu te confesso que, mesmo perdendo o carro, é a atitude certa. Porque já tem uma rede que já tem um cliente pensa picape. assim, né? Olha, ficaria ruim para os dois, no meu entender, mais uma vez. Porque você não tem uma equipe especializada, uma carteira de cliente de venda de picape. E, de repente, estala o dedo, vou ter que vender picape? Porque para a Fiat é um crescimento, né? Um aumento da gama de produto. Um segmento que ela já está. Já está e foi crescendo. Ela saiu da Estrada para Toro. Sim, natural. E agora para Titanium, né? Natural. Ela tem o cliente ali. Eu dizia também que no passado os valores eram outros. Passou de R$80 mil, você não poderia etiquetar um produto como Fiat. É isso mesmo. Num passado aí, recente. Né? Recente. Não, vamos ser sinceros, vendia Palio e Estrada, acabou, não vendia mais nada. Então, assim, né? Chegou naquele ticket, qual é a etiqueta? A gente fica brincando com as marcas de luxo, mas é verdade, né? A marca de luxo, ela pode fazer uma bolsa muito semelhante à outra, que não seja até de qualidade a outra... Ou similar. E vender 10 vezes mais caro. E aí colocou simplesmente a etiqueta dela e passa a valer mais. E a Fiat tinha esse problema. E ela veio ganhando agora com essas picapes. Né? O mercado também subiu muito de preço, né? Os carros subiram muito. E a etiqueta dela para picape hoje já emplaca. É até ousadia vender um Fiat de 200 e poucos mil reais. Mas como ela já vem subindo esse ticket, trazendo esse cliente... E com a experiência do diesel também na Toro, né? Sim. E mostrando para esse cliente que ela consegue atender a expectativa dele, eu acredito que o carro vai ter um mercado. Falar que vai ser um grande sucesso é difícil, que a concorrência nesse segmento é muito grande. É muito grande, né? Dominado aí pelas japonesas, tem as americanas também. Mas ela, né? Nesse caso foi de tudo certo. Tem uma alemã que corre por fora, né? Essa aí não... Mas, se você conhece o René Coleto, ele esteve aqui, ele contou a história que tem 28 Amaroks para uso.
Eu falei, nossa, Renê, você é único no Brasil. Que conseguiu vender também 28 Amarocks, né? Não, ele teve para uso. Eu 28. sei, mas teve que, vendeu, negociar todas essas 27, né? Até comprar a 28ª. Mas hoje ele tem 3. Mas o mercado é isso. Então a gente fala de carroceria, uma picape é uma carroceria que faz sentido. Os SUVs, até pela praticidade, né? A pessoa quer ter um carro só, para a estrada, para o sítio, para viagem. Serve para tudo. Serve para tudo. Eu acho que minivan, por exemplo, é uma carroceria que praticamente sumiu do mundo. E não sei qual outra vai ser a próxima. Né? O Aircross é minivan? O Aircross é o que agora com 7 lugares? Por definição, seria uma minivan. Mas, tipo o Spin? Por definição, seria uma minivan. Minivan. Praticamente eles concorrem únicos no mercado, os dois, né? Não tem mais ninguém. E, assim, essa classificação aí, né? A gente fica brincando da altura de solo, e deve existir um quesito técnico aí que não, a gente não sabe. Que não sabemos, mas para classificar como SUV, talvez. Mas é um carro que tem uma aplicação. 7 lugares, por exemplo, lançou há poucos dias. A gente entende até que a montadora começou a ter muita procura, porque faz sentido. Eu acho que viram o mercado e falaram assim, esse produto para esse mercado cola bem. E pronto. Porque e antigamente o pessoal não fazia muito isso, né? Vamos lançar carro tal. Tá, mas o público está querendo esse carro? Vou vender isso para quem? Para quem? No caso da Citroën... Mas há famílias volumosas hoje. Tem gente, por exemplo, você lançar um carro 5 lugares, né, que a carroceria... Igual você é um cliente comum. Sim. Às vezes o pessoal me pergunta também, é SUV ou minivan? Né? Acho que a primeira mensagem que a gente tem que transmitir não é para a rede, é para o cliente. Né? Porque o cliente hoje já sai com tudo pronto. Mas quando você lança um carro de 5 lugares, você vai concorrer no lugar comum. Opa, eu tenho a possibilidade de lançar esse carro também nos 7 lugares. Você descolou de boa parte da oferta. Você tornou o seu produto visível. Mais do que atrativo financeiramente, visível. Ele passa a fazer sentido e as pessoas passam... Igual você falou, como que captar a atenção? Olha, a Citroën tem um carro de 7 lugares. Vamos lá ver. E aí vai. Porque é uma oferta incomum hoje no mercado. Não, eu acho bem legal. Você acha que algum carro da Stellantis ou outra marca vai conseguir fazer essa mesma jogada aí de criar... Olha, a Renault fez isso muito bem nos anos 2005 em diante. A Renault, quando lançou o Logan, o que era o Logan? O Logan foi um carro grande. Isso, porta-malas incrível. Porta-malas gigante, espaçoso e econômico. Quer dizer, um projeto para países emergentes. E para táxi, para tudo. Para país emergente de modo geral. E aquilo pegou. E, dado o momento, aquele segmento passou a ser ocupado por Cobalt, por outros carros que igualmente eram grandes, espaçosos e econômicos. Sim. Não só na hora de comprar, mas de usar. E aí você volta o seu produto para o lugar comum. Veio o Sandero com a mesma fórmula de sucesso, acabou sendo também combatido aí por outros. Você sair do lugar comum do mercado hoje é muito difícil, né? O que essas chinesas têm feito? Um carro moderno, elétrico e acessível, de certo ponto, acessível. Sim. Agora, o grande ponto de interrogação disso, eu acho que vai vir daqui a 2 anos, quando se colocar esse veículo no mercado. Comprei um chinês, elétrico, tive uma vida, né, confortável com o carro, me atendeu de forma satisfatória. Vou trocar, paguei 150 mil. Aí vou bater numa concessionária X, que hoje não vendia, mas hoje já está vendendo elétrico. Paga quanto? Eu vou pagar 45% da FIP. 45% da FIP. O elétrico, como usado, a primeira coisa, não sei se você já teve oportunidade, eu sempre tive um MacBook. Eu tenho um MacBook também. E aí, eventualmente, eu vou desfazer dele, e é um computador que muita gente gosta de comprar usado, porque ele dura bastante. Aí, 2 anos, eu vendo meu MacBook. Primeira pergunta que a pessoa faz. A bateria. Quantos ciclos tem a bateria? Eu já sei até olhar, eu vou lá naquele... Isso, aparece lá. Quantos ciclos tem? E no carro elétrico? Eu tenho o MacBook desde 2011, o mesmo. Primeiro, o mesmo? É um Pro. É um Pro, mas eu tenho desde 2011. E ele é o segundo, porque acho que é o primeiro em 2008, sei lá se tinha. E esse 2011 eu já troquei um monte de coisa dentro.
Sim. E continuo com ele. Eu tenho um moderno que eu uso para É um computador muito durável, mas assim, ainda assim, porque ninguém fala, como que está a casca? A pessoa sabe, né? Aquela parte física do computador que ele não estraga. Como que está a tela? Também não estraga. Quer saber a bateria. Pessoa, quantos ciclos tem a bateria? O comprador disso já sabe. Então, eu entendo que o mercado de carros elétricos, quando chegar na hora da venda e o cliente aprender aí quantos ciclos tem ou qual que é a medida de bateria. Mas qual é a tua aposta? Assim, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. A gente está desenvolvendo um aplicativo para carro elétrico, para avaliação de carro elétrico, que só com uma foto no painel, ele vai medir o range, a autonomia que tem o carro, comparado com a bateria, a utilização da bateria naquele momento. E vai te dizer, a vida útil da bateria é tanto. Faz sentido. Então a gente vai fazer isso. Agora, qual é a tua impressão? A gente voltou dos Estados Unidos agora e viu que o pessoal está pagando 50% do valor depois de um ano. Tira a Tesla, tá? Tesla é um mundo à parte. Uhum. Mas um Mercedes, um Jeep, não importa. Um carro elétrico, ele comprou por 100, um ano depois vai vender no concessionário na troca de outro 50%. 50% do que pagou. Do valor. Do valor. É surpreendente. É. Eu imaginava que já seria em 65%. Então, aí o que está acontecendo, pelo menos nas concessionárias que a gente visitou, a pessoa opta por uma combustão. Não quer mais carro elétrico. E aí escuta isso, e a resistência é interessante, porque dá interno, inclusive. Os gerentes. Não tem como mudar o comportamento do consumidor. Quem está balizando isso é o comprador. Eles já fizeram testes, entendo eu, pagando mais. Olha, nós estamos renovando uma frota de veículos test drive agora, elétrico. Obviamente foram também comprados em outro preço, né? Sim. A indústria automotiva, há 1 ano e meio atrás, para carros elétricos, estava vendendo... Está vendo o Kwid a 150 mil, né? Não preciso nem citar, mas muitas outras mais estavam vendendo nesse preço. E hoje, a aceitação desses carros usados, não só, né, o Renault, ela é muito limitada, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, bom, o carro elétrico é para quê? É para a cidade? Porque, para mim, o maior limitador do carro elétrico é a estrada. Ah, não, você tem uma autonomia de 400 km. Ok, se eu quiser andar 500. Você entendeu? O carro elétrico hoje é um limitador da sua distância. Ele passa sem inconveniente. E o pessoal fala muito assim, mas quantas vezes você viaja por semana ou não sei o quê? Pega você. Você deve viajar 2, 3 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Que pega estrada com uma distância acima de 200 km. Sim, sim. Não, você pode parar ali para... Mas se eu não tiver tempo para isso... Não, e quando você chegar no teu destino, você pode carregar. Tá, mas... Se eu não tiver tempo para isso, né? Passa a ser um limitador da sua rotina, entendeu? Então, eu acho que assim, o carro elétrico para dentro da cidade... Eu acho perfeito. E ele ainda fará muito sentido. Que tem muito torque, tem muito... É perfeito. Né? Eu acho que ele ainda vai bem. Agora, o carro elétrico para a família como primeiro, como único carro, eu ainda não vejo sentido nisso. A menos que o cenário aí de carregadores mude muito, enfim. Você acha que os carros que estão sendo vendidos hoje, de 150 a 300 mil, elétricos, né? Hoje tem 2 montadoras vendendo bastante. Sim, né? sim. É a Great Wall e a BYD. Exato. Tá, ótimo. Eles vão voltar por quanto? Olha, eu imaginava que 50% do valor, mas eu vou mudar o meu pensamento depois que você já me antecipou que nos Estados Unidos os 50% é no primeiro ano e não no segundo. No primeiro ano. Né? Então, quer dizer, eu já imagino que vai ser pior ainda esse retorno. Até porque é lei de oferta e demanda. Quantos foram vendidos e quantos vão retornar? Agora, vou falar ao contrário. Pensa o seguinte, se você fizesse as contas, o ideal era comprar um carro elétrico desses de 150 mil, usar até acabar. Sim. Aí era perfeito. Esquece o valor de revenda. Mas você vai querer... Nós somos contra isso. Né? Óbvio. Por natureza, sim, por ter atividade. nascido no comércio de veículos, a gente é contra isso. Né? Eu não quero que ele use até acabar. Mas o carro não resiste no Brasil 8 anos. Na bateria, no tempo da bateria. O carro não resiste, a suspensão não resiste, a lataria não resiste. Eu acho que a bateria resiste o resto do carro. O resto do carro não resiste. Então você vai dizer para uma pessoa
que tem um poder aquisitivo de comprar um carro de 150 mil, que não, para valer a pena, você tem que ficar 8 anos com o carro. Fala, não, mas eu compro combustão. Esse discurso, quando ele começa a limitar o que a pessoa tem que fazer, tem direito de fazer ou não, ele perde sentido. Outra coisa, não, mas você economizou tantos reais de combustível, aí você tem que abater isso na depreciação, fica 0 a 0. Meu amigo, aí perdeu o sentido de eu ter um carro elétrico, eu poderia ter um carro turbo, eu poderia ter um prazer de dirigir melhor que um carro elétrico. Então, esses discursos aí, né, que cada montador acaba puxando para o seu, para convencer o cliente, isso vai ser o grande choque lá na frente. Porque o cliente, não, mas eu comprei um carro elétrico caro, eu poderia ter comprado um sedã de 150 mil reais, né? Nós representamos a Nissan, tem um belo sedã de 150 mil reais, a pessoa compra um Kinder Ovo, desculpa a palavra, né, de 150 mil reais. É isso. Tem a finalidade? O carro pequeno é ótimo para a cidade, né? Eu gostei do Kinder Ovo. Um Kinder Ovo, né? Surpresa vem daqui a 2 anos. Só você compra a surpresinha depois. Mas assim, porque a gente fala, não é no sentido pejorativo, não, por ver exemplos aí, que até me assustou essa questão da depreciação desses carros. Aí que está a surpresa. Então, a ideia era justamente usar mais. Caporal, quem compra esses carros hoje está apostando no futuro. É uma aposta de futuro, né? Olha, eu estou me antecipando a uma tendência de futuro. Eu não digo nem a questão ecológica, porque quem compra não está preocupado. O brasileiro não está preocupado com isso. Não, a principal, nos Estados Unidos, quando você retira o incentivo do governo, o carro se torna inviável. Né? Então, os incentivos, e na Europa já tiraram, parou de vender. Uhum. Então, ele vai primeiro pelo bolso, como todo mundo. Sim. Eu costumo dizer assim, o governo ele só se reelege e tudo mais... Pela economia. Pela economia. Os caras estão sentindo que ele está ganhando mais dinheiro, está mais feliz, está conseguindo comprar coisas para a família, etc. Para ele, isso é prosperidade. Sim. Então, esse governante serve. Ele não está muito preocupado com política internacional, com, sei lá, estrutura de aeroportos, de estradas. Ele quer saber o seguinte: eu estou ganhando mais dinheiro? Estou mais feliz? Tá bom para mim? Tá bom para mim? Não é assim que faz o voto funcionar? O carro é igual, né? Então, aí se ele notar que ele tem uma economia e consegue ficar com o carro mais tempo, talvez ele fique e troca. Eu acho muito difícil. Então, tem uma coisa aqui que você falou muito bem, assim, né? Porque fica um discurso vazio. Eu tenho que ficar com o carro muito tempo, então eu não vou trocar por outro. Uhum. Né? Pô, eu trocaria o meu elétrico por outro elétrico igual? Igual não. Então eu tenho que lançar um melhor, o número 15, o número 16, para tornar aquele obsoleto. Na hora que eu torno esse obsoleto, e eu estou vendendo mesmo o outro por 150 também, porque ele substituiu esse, e isso acontece hoje muito mais rápido do que acontecia antigamente. Exatamente. Quanto vai valer esse? Né? Eu já tenho um de 150 top, com mais autonomia muitas vezes. Às vezes não é questão de atualizar software, é atualizar hardware mesmo. Então, ele tem um inversor melhor, uma bateria melhor, não importa. Tem lá alguma coisa melhor que faz ele ter mais autonomia, mais confiabilidade, sei lá o que for. E aí, eu tenho esse que comprei, né, que eu paguei 150, que eu não consigo repor. Só que o custo de reposição do outro é o mesmo. Sim. Então, quanto vai valer esse? E você já parou para pensar, o que faz uma pessoa trocar de celular? Vamos falar da Apple de novo, de um iPhone, porque é o que eu uso, é o que eu... o que faz uma pessoa trocar de celular? No meu caso específico, é quando meus aplicativos não rodam mais. Mas geralmente é o quê? Primeira coisa, bateria. Bateria. Nós vamos falar sempre de bateria como primeiro lugar. Memória. Memória. Sim. E câmera. E no câmera. caso do celular. E para carro? Para carro elétrico? Primeira coisa... Bateria. Bateria. Que é o que custa mais caro no carro. E o resto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Vai atualizar o quê? Então, eu acho que é muito legal a gente estar vivendo esse momento, que é um momento de transição. Ou transição para um momento futuro só de elétrico, ou até para voltar para alguma outra situação que a gente não sabe. A gente vai presenciar isso. Eu não vejo o combustível fóssil acabando, também pelo menos na nossa geração. E se pensar que a gente tem ainda álcool para queimar, né? Não, eu não vejo isso acabar. Porque é uma alternativa, porque não é fácil produzir essas baterias. E ninguém falou ainda de descarte, né?
Não. Como é que vai descartar? Estou vendo todo mundo falar recentemente agora, as discussões hoje estão, vamos investir, empresários conhecidos meu, em postos de recarga. Faz todo sentido. Para mim, na estrada, né? Porque a pessoa, na rotina do dia a dia, ela abastece igual o celular. Isso. Né? Onde é que você sente falta da bateria? Quando você está fora de casa. Claro. Quando você está fora do seu dia a dia. Por isso que você leva um power bank na mochila. Estou viajando, estou sem carregador, estou fora de casa. Aí eu preciso. Então, na estrada pode fazer sentido essas redes de abastecimento. Mas é um incógnito ainda quantos carros terão, né? Como que a gente vai usar isso, se isso é seguro manter na estrada. Furto de cabo no Brasil, né? Acontece. E bastante. Então, essa estrutura, será que vai ser bem montada? Se você vê, falando da estrutura, a gente tinha um carro elétrico em Portugal, a gente trocou agora. Né? A gente tem uma operação lá na Europa. Uhum. O nosso head da operação internacional, que ele vive em Portugal, ele saía para ir para o Porto, por exemplo. Preferia de moto. São 300 quilômetros. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. 300 quilômetros. Ele fala assim, eu vou de moto. Ele tem uma BMW, eu vou de moto porque eu fico mais seguro. Olha só. Olha, é loucura isso, né? Porque eu não sei lá abastecer para voltar. O carro tinha autonomia na estrada 280 quilômetros. Isso nós estamos falando de um país de distâncias curtas. Estradas maravilhosas. Bem mais evoluído que o nosso. Não vai ter esse problema, por exemplo, do furto. E a outra coisa, mas só que os carregadores, como é uma rede de carregador que já está lá há algum tempo, estão sucateados. Eu, por exemplo, que fiquei com o carro dele uns 15 dias, eu fui em vários lugares um dia abastecer, não consegui. Sim. Não consegui. Eu falei, vou para o shopping. No shopping funcionava. Sim. Então, eu vou no shopping. Eu ia para o shopping, deixava o carro falta lá. de conveniência é um limitador muito grande, né? Então, assim, não sei quantas que as marcas de carros elétricos estão falando que vão vender nesse ano, 100 mil ou mais do que isso, né? Não sei quanto que está previsto de novas energias, mas creio que vai passar dos 100 mil carros. Daqui a 2 anos são 200, mais do que já vendeu, uma frota de 250 mil elétricos. E aí? Nós temos rede de abastecimento. E outra coisa que você falou, que era o descarte de bateria, eu fui numa outra concessionária na Europa, que a Decra estava dando consultoria para descarte de bateria. Aí eu fiquei olhando assim, falei, mas onde é que estão as baterias? A gente foi num lugar, tinha umas caixas de aço, e as baterias todas empilhadas na concessionária, assim, nas caixas de aço. Eu falei, e aí? A gente não sabe o que fazer ainda. Olha que interessante. O risco ambiental disso. Nós estamos guardando aqui, porque a gente não sabe onde descartar, o que fazer. Sim. A gente contratou a Decra para nos ajudar a ter um processo, uma coisa maluca, né? Vai para onde, né? Até a própria pilha hoje, a bateria, a gente tem local específico para descartar. Imagina um monstro desse, né? Então, tudo isso aí, quando começar esses carros a dar pós-venda, precisa estar muito bem estruturado, que não está. A gente está falando ainda de rede de recarregamento rápido, que não tem, e o descarte é logo ali. Daqui a 4, 5 anos, não está falando de descarte. No eBay, a gente está falando do eBay, né? Tem já bastante lugar para você comprar bateria de Tesla. E o pessoal transforma carro convencional, a combustão, em carro elétrico usando as baterias de Tesla, principalmente carro antigo. Sim, interessante. E você compra no eBay. Então dá para comprar bastante bateria de Tesla no eBay. Eu pensei em comprar para fazer um Powerwall em casa, porque para evitar armazenar energia para o dia que faltar, né? Sim. Lá nos Estados Unidos a Tesla tem uma participação até em residências também, né? Com Powerwall e telhado, né? Telhado também. Apesar que eu vi pouco isso lá, mas assim, que eu já vi bastante o pessoal comprando bateria de Tesla no eBay para fazer carro. Interessante, não tinha pensado nisso. É uma bateria com 20% de vida, né? E um carro para o final de semana. Assim, não pega com 20% não, porque o que eles fazem como elas são de módulos, né? Então são várias pilhinhas todas juntas, eles eliminam alguns módulos, estão com problema, e fazem funcionar o resto funciona. Então ela tem autonomia, de 100% com autonomia de 100% não, vamos dizer assim, ela tem uma vida de 100% com um range, uma autonomia de direção um pouco mais limitado. Então era 500 km, agora tem 400, sei lá. Não, mas isso é ótimo. Ainda ótimo. Isso tem bastante. Interessante. E elimina só aquele pedacinho. Isso vai acontecer no Brasil também.
Eu tenho certeza que vai acontecer, porque o pessoal vai dar um jeitinho, porque vai ter empresas já de reciclagem de bateria, assim, de certa forma, recuperar, né? Vai ter bateria remold. Vai ter, né? E vai ter, como tem bateria tradicional, já é assim, né? E vai ter gente que só vai atender carro elétrico e vai conseguir funcionar a bateria isolando. Já dizem que na China já estão desacoplando e reinstalando, né? Trocando as baterias, né? Desacoplando a carroceria. Não, né, mas aí o custo disso é muito grande, né? Enorme. No Brasil... Você tem que estocar uma bateria... Não, aqui a gente vai dar jeitinho. É que nem Range Rover usada. A de primeiro dono é maravilhosa, a de segundo dono, o cara quer economizar na manutenção, já fica meio... né? Ele já vai usar enforca-gato em alguns lugares, vai dar um jeitinho. O terceiro dono vai sofrer muito. É um Frankenstein, todo remendado. Né? Tudo remendado. Ninguém vai botar peça original, não vai fazer nada. É verdade. Esse é um problema sério. É verdade. Então, isso não sei não o que vai acontecer. Mas você acha ainda que vou tocar num ponto polêmico. As francesas têm futuro no Brasil? Olha, eu acho que essa pergunta não cabe somente às francesas, né? Se você parar para pensar, nós temos aí americanas que saíram outro dia. Tem line-up de americana. Pararam de produzir no Brasil, né? Vamos colocar. Assim, porque eu já levei muita crítica. Crítica é uma pararam de produzir. É uma palavra mais suave. Mas já falaram um monte de coisa para mim. Falaram assim, Ford não saiu do Brasil. Mas o que eu achei interessante desse lançamento que eu fui da Renault ontem, e que depois de muito tempo, eu conversei com o executivo da marca e falei assim, o último Renault que eu vi lançar foi o Megane Grand Tour. Há 17 anos atrás, eu acho, se não me falha a memória. Mas não teve os outros aí? Os outros eram projetos que vinham da Dacia. Tudo Dacia. Não é Renault puro, tá? Então, o que eu penso? O público Renault, daquela época que a gente trabalhou e vendeu esses carros, hoje pode retornar à marca. Porque, para ele, o acabamento peca. A Renault, no meu entendimento, está resgatando a identidade dela, desde quando ela começou no Brasil. Eu acho que você querer... Mas a estratégia, estou interrompendo, mas a estratégia da Dacia não foi interessante porque a manutenção era mais barata, trocava o conjunto completo, quer dizer, ou não trocava o conjunto completo, que nem troca na Renault, era mais simples, tudo mais adaptado para o Mas Brasil. houve um outro contexto, porque não existe mais carro barato, né, Capone? Até nos Estados Unidos, marcas estão considerando descontinuar alguns carros. No meu entendimento, o carro popular será o carro usado. Porque tem como fazer iPhone barato? Não tem. O próprio Samsung tem como fazer barato? Não tem. Então, a pessoa que está com um orçamento menor, ela vai comprar um iPhone 12, 11, 10, 9, 8, não sei. E aí, por aí vai. Então, eu acho que o carro popular para o povo, ele já deixou de existir, porque os preços hoje não são compatíveis. Você já deve ter feito várias vezes a conta de salários mínimos, né? Sim. Saiu de 30 para 60 e lá vai pedrada. Então, eu acho que o carro usado vai ser o carro popular. Então, essa estratégia de vender... Então, ele é popular hoje só na concepção do produto. Ele é simples, ele não é popular. Então, quando você volta... E a gente para refletir, não é tão mais caro produzir um carro um pouco mais refinado do que o outro, porque o seu custo está carregado na estrutura da fábrica. Não custa tanto mais. E hoje não faz sentido você ter carro sem ar-condicionado, sem direção, sem... Todos têm tudo. O compressor é o mesmo, o airbag é o mesmo, as peças, em tese, são quase que as mesmas. E é o Kardian, né? Kardian. Então, ele é Renault puro. A Renault pura, assim, né? A gente percebe também no acabamento. Eu vendo Dacia, vamos dizer assim, há 15 anos, né? Então, você entra num outro carro, você vê que ele se assemelha muito mais ao carro europeu, ao Clio europeu, do que os carros que a gente vem vendendo ao longo dos anos. No fechar de porta, né? Na questão da posição de dirigir, né? Na resposta da carroceria, uma carroceria que já é mais firme. Eu tive a oportunidade de dirigir, a gente que trabalha com automóvel há muitos anos, dirige todo tipo de carro, primeira volta, primeira acelerada, você sabe se é bem construído ou não. Não sai me perguntando de outros carros, que eu posso falar alguns que não sejam tão bons. Mas esse eu achei bom. Esse eu achei muito interessante. Né? Muito bom. Então, ela pelo menos ela resgata
aquele público que comprou Renault pela qualidade, pelo histórico da marca francesa, pela época da Fórmula 1. Quem assiste Fórmula 1 há muitos anos sabe que a marca tinha... Né, eu tive Renault 19, então, por exemplo. Né? Era Renault. Era Renault. Mas assim, o mercado é muito dinâmico, né? Tem muita oferta hoje, muita concorrência. E você vê marcas tradicionais, até que já estão há bastante tempo aí no mercado, não consegue inovar tanto mais. É muito difícil você trazer um projeto... Para começar, marcas americanas não conseguem trazer um americano puro para o Brasil. A mais próxima que a gente tem aqui é a Silverado e a Ranger. A Ranger não, a F-150. Né? Os mais próximos dos carros que se vendem lá. Silverado também. Né? Silverado e F-150. A Maverick, né? Também, pode ser. Pode ser. Mas então você não consegue trazer um produto, você acaba tendo assim projetos especiais para os latinos e indianos, talvez. Né? Então, quando se consegue aproximar do carro que é vendido aí em países de primeiro mundo, eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande. Porque a gente tinha mania de trazer carro de terceiro mundo, né? Se você pensar, a própria Toyota. Sim. Carro que não... Sei lá. O Yaris já chegou defasado, né? Então. Não, se você pegar o Etios... É o indiano, né? É indiano, então. E você vê que, poxa... depreciar o nosso mercado, né? Sim. Tudo bem que a gente tem um mercado que está sempre entre os 10 maiores do mundo, às vezes entre os 5. Então é um mercado importante. Né? Mas a gente sofre muito por conta do câmbio, né? Porque nessa época, justamente, que quando a gente começou a ter produtos aí não tão sofisticados, foi na época que a nossa taxa de câmbio depreciou demais. Sim. Né? Na época de impeachment de Dilma, talvez um pouco antes, Copa do Mundo. De 2012, vamos dizer, para cá, nossa taxa de câmbio vem depreciando. Hoje eu até brinco que você pegar em valores... Começou, era 1 para 1 e hoje está 6 para 1, vai 5 para 1. 5 para 1. E assim, eu sei que os Estados Unidos têm uma inflação importante, mas se a gente estivesse tratando de dólar nominal hoje, ele está muito barato. Tá. Né? Se você fizer uma conta aí, entrando em economia, se você pegar R$5 e capitalizar ele nos últimos 2 anos, né, você vai para 6, porque 10% ao ano são... Fazendo a conta bem grosseira, nada de juro composto, colocando 50 centavos aí por ano. Você teria R$6 nominal. Quanto o dólar, naquela época, você comprava por 5,50, você teve uma vantagem, desconsiderando a inflação de lá, de R$1,50 para cada dólar. Né? Então, o dólar hoje nominal está barato. Isso impactou nas nossas... Naquela época, sim. Naquela época não tinha saída. Porque a gente, em 2012, com o dólar 2, imagina o que a matriz mandava. Eu vou tentar lembrar preços da época aí, mas se não me engano, um Renault Sandero era vendido por pouco menos de R$40 mil, são $20 mil. Imagina um Sandero de $20 mil. Né? R$2, 20, 40 mil. Né? Hoje seria um Sandero de R$100 mil. Exato. Então, na época, os projetos indianos vieram justamente porque um câmbio depreciado e com viés de depreciação só podia trazer produtos aí que seriam pagáveis. Hoje, uma Maverick nos Estados Unidos, híbrida, vendida por $25 mil. Né? Eu não sei quanto é esse carro aqui, acho uns 200 e poucos mil, né? 250, por aí. 220, talvez. Então, a diferença é gritante, né? Assim... Mas 25 sem o imposto lá também, né? Vai a 30 com imposto, praticamente, com as taxas? Não, preço final. Preço final. Okay. O que muda muito lá é o financiamento. Então, assim... Como a gente não tem leasing aqui, tem modelo de assinatura, né? Mas ainda não facilita tanto em termos de preço para o cliente final. Porque lá você assina um carro de 25 mil por $300 por mês para começar a pagar em 60 dias sem entrada. E a grande vantagem... Né? Então fica muito barato, porque você tem um salário mínimo lá de $1.600 por aí. Sim. É muito barato. Sim, muito cabe, acessível, então, né? carro zero de $25 mil que você consegue ter. E você devolve ele depois, né? O leasing, a grande vantagem do leasing é essa devolução do bem para aqueles que não querem ter o trabalho de revender, e, né? Ele poupa tempo, vamos dizer assim, né? Se você for financiar, aí você vai ter que dar uma entradinha, tal, aí vai depender do teu crédito, mas vai variar uma taxa aí de 7%, depende do crédito, a 1%. Sim. E você pode ter... Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu não conheço o mercado de usado, e esse carro do leasing, como retorna? O leasing retorna lá para o dealer, no caso. Isso. E aí ele retorna para o banco? Ele retorna no local do dealer. Ok. Como assinatura? O dono do carro é o banco.
Ok. Tá? Então, o banco decide o que fazer com o carro. O dealer pode comprar o carro? Pode. Porque não é dele, certo? Então, ele pode comprar o carro do banco ou o carro vai para leilão. Quando o leilão, diferente daqui, o leilão seria o nosso autoavaliar. Ok. Né? Então, as lojas estão acostumadas a comprar carro em leilão. Sim, sim. Né? É onde se compra, né? Lá. Então, eles acham mais simples, mais fácil. Eventualmente, os concessionários que têm mais apetite para carro usado, porque não são todos, compram esses carros. Mas você concorda comigo? Se a facilidade de comprar um zero é muito fácil, é muito simples, né? E se você tiver crédito, é maravilhoso. O usado, ele fica meio fora, porque ele não vai ter esse leasing, não tem leasing de usado. Crédito caro. Crédito caro. E o preço do carro? Então ele tem que ser muito compensador para alguém entrar nesse carro. Concorda? Concordo. Então, essa pessoa ela vai normalmente para uma loja de usados. Ela não vai na concessionária. O cliente. O cliente. Né? E vai aí achar um carro de 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Entendi. Você acha que o consumidor lá, talvez, ele não se enxerga como comprador de uma concessionária se ele não tiver essa qualificação toda? Não, eu acho que a concessionária não tem apetite para trabalhar usado. Ok. Trabalha pouco usado. Né? Entendi. Isso eu não estou dizendo porque, assim... Linhas gerais. Você não pode cravar nada nos Estados Unidos, porque você tem uma rede de concessionárias muito maior que a nossa, são 20 mil concessionárias, e cada uma trabalha de um jeito. Sim. E cada estado trabalha de um jeito diferente, porque tem Constituição estadual, legislação estadual, por consequência, então cada um vai operar de um jeito. Sim. Mas eu estou dizendo, na média, como você falou bem, eles não têm muito apetite para carro usado, não. Entendeu? Dá mais trabalho. Se eu vendo muito fácil o novo, sim. Pensa como era o Brasil há 20, 30 anos atrás. Sim. Eu não queria saber de usado na concessionária. Até outro dia, né? Até outro dia vendia esse novo muito fácil, né? Então. Até 2012 o Brasil chegou a quase, sei lá, 2013. 3,6, né? 2012. 12, foi o pico. 3,6 milhões de carros. Então, quer dizer, o departamento de usado era algo... Se você tivesse, muitas das vezes, fazendo um repasse com lucro, até porque o caixa ali, né, a gestão de caixa era muito mais rápida do que hoje a necessidade de caixa, né? E satisfazia, né? Então, nos Estados Unidos ele pensa, acho que exatamente assim, ele repassa o carro com margem. Quando ele vende o carro... Vai colocar tantos dias de giro, talvez? Ele revendeu o carro na troca, pensou o carro na troca e tudo bem. Eu tentei várias vezes lá, quando eu morava lá, comprar carro usado na concessionária, não consegui. Então eu tive carro usado que eu comprei de particular, carro usado que eu comprei de loja, porque minha missão nos Estados Unidos era experimentar todas as modalidades de compra de carro, como consumidor, para sentir coisas que eu não tinha aqui. Né? Então eu fiz carro no financiamento, fiz carro no leasing, fiz carro à vista, fiz carro como Uber. Eu fui lá, me cadastrei no Uber e falei assim, qual é o benefício que tem? Logo saiu Uber. Qual é o benefício que tem para Uber aqui? Tanto, tá, peguei. Aí comprei 2 carros e tinha brasileiros que iam para os Estados Unidos que não tinham ainda crédito, não tinha nada e precisavam de um carro por um longo período. Então não compensava alugar numa locadora tradicional. Eu alugava para eles. Eu disse, não tem problema, pega o carro aqui, tanto por mês, pode pegar. Corolla 0, tá aqui, pode ficar com Corolla. Né? E eu tinha carros que eu fazia isso. Estava experimentando vários tipos de negócio, comprando carro, vendendo. Então, até que eu fiquei de sócio de uma loja de carro, do dominicano. E eu não fiquei sócio da loja, ele tinha a loja, eu fiquei sócio do estoque. Aí até o dia que ele vendeu o estoque e não me avisou. E voltou para o país dele. Não voltou, continuou lá. Mas aí ele falou, eu vou te pagando devagarinho, vou resolver isso para você e tal, e nunca pagou. E para gente que fala que só no Brasil tem golpe, né? Não, tem todo lugar. Tem todo lugar. Isso é a coisa mais tradicional. Você sabe que meu pai passou por exatamente isso. Assim. Meu pai aposentou, meu pai trabalhava no grupo de concessionários, né? Se aposentou, tinha o dinheiro, entrou de meio no estoque de uma loja de carro. Né? Isso acontece até hoje com todo mundo. Sim, entrar como investidor. Entrou como investidor. Mas não no contrato, né? Não no contrato social. Isso, aí o cidadão vende o estoque e não paga. Simples assim. Né? E você fica ali. Mas deve ter sido curioso, né? Experimentar. É bom fazer esse ano eu fui convidado para ir na NADA, mas não tive a oportunidade por compromisso. Você perdeu, é um evento muito bacana lá. Quem me chamou foi até o Braga. Então. E a gente
Mas é bom, nessa experiência que você teve de experimentar, eu costumo dizer, tudo que a gente vai fazer, promover dentro das empresas, tem que ser sob a ótica do consumidor. Peraí, para começar, isso vai fazer vender? Isso. Se não fizer, já nasceu errado. É perfeito isso, né? Sob a ótica. E o pessoal faz muita pesquisa, faz um monte de coisa antes, né? Mas não vai no campo. Exato. E no terreno faz toda a diferença. Né? Isso que você falou, experimentou até como um Uber, quer dizer, foi até o... Com tudo. Eu fiz até um post na época, quando eu me cadastrei no Uber, né? No Uber e no Lyft, eu fiz os dois. Uhum. Aí eu me cadastrei e fiz um post na época no Facebook, acho que não tinha nem Instagram. Aí o pessoal falou, mas você está trabalhando de Uber aí? Eu falei, quase. Eu falei, ué, tem que experimentar, ver como mas é, é super não sabia, interessante, né? Ir para o campo e entender. Eu falei assim, e é interessante, eu fui me cadastrar com o Uber lá, entrei numa sala, porque eles faziam em hotéis, reservavam sala em hotéis, você entrava naquela sala, ficava cadastrado, fazia o cadastro, etc. E era só um cadastro, respondia meia dúzia de perguntas lá e tal. No Lyft, eu tinha que fazer teste, fazer prova. Prova prática e escrita. Eu falei assim, como assim prova? Então você levava teu carro, o cara avaliava teu carro inteiro. Tudo separado. O Uber não teve nada disso. Muito interessante. Avaliava o carro inteiro e aí ele fazia prova prática comigo. Então eu entrava no meu carro e via se eu sabia dirigir, se eu não sabia, como é que era. Então, para me aprovar. Eu falei, vou viver tudo isso aqui, ué. Estou aqui. Com certeza. Eu também gosto muito, na verdade, você perceber. Às vezes, eu estou em uma das nossas lojas, eventualmente eu gosto de pegar o meu notebook, pegar uma mesinha no canto do showroom, fico lá trabalhando, mas eu gosto de observar. Fingindo que é cliente. Eu gosto de observar o caminhar do cliente, por onde ele entra, para onde ele olha, como que ele está sendo abordado, as reações, todo esse conjunto aí de percepções, essas captações que a gente faz, é daí que surgem as melhores ideias, né? E você tendo a possibilidade aí de tangibilizar isso tudo lá, se a cabeça depois, quando você coloca, o que eu poderia fazer e adaptar... Que serve no Brasil... a gente está falando agora há pouco de autoavaliar, né? A melhor maneira de você saber como que você vai fazer um bom anúncio para venda é você se colocando na posição de comprador. Né? Eu, quando novo, eu gostava muito de tecnologia. Com 10 anos, eu fiz Data Control. Você ouviu falar desse curso? Já ouvi falar. Que teve um problema depois, né? O cara acabou Control, exatamente. Falindo. Eu era muito novo, então sempre gostei muito de tecnologia também. Mas acabei seguindo para o comércio. Você perde um pouco Mas falamos de Mercado Livre, que não era nem Mercado Livre, e Bazar. E eu, com uns 13, 14 anos, o Mercado Livre estava ainda como Ibazar, era um sistema de leilão, e o eBay também. Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu percebi que tinha artigos aqui no Brasil que eram demandados, que tinham lá no eBay, e o contrário. Então, na época, eu não tinha nem cartão de crédito. Eu falei, pai, me empresta seu cartão de crédito? Aí, ele falou, para quê? Primeira pergunta que o pai, para quê? Não, porque eu vou comprar. Aí ele falou assim, eu vou deixar você fazer uma. E o eBay, na época, o sistema de recebimento era via PayPal, que era tipo o AutoPay que vocês têm hoje, né? Que é uma transação blindada em 2 etapas aí que ele recebe e te acredita depois. Account, é isso aí. Então, só que como é que vai trazer esse dinheiro para o Brasil? Via crédito em cartão de crédito, não tinha outra. E aí, o que eu fazia? Eu vendia depois, eu comprava coisas no Mercado Livre para vender lá também. Aí, artigos quaisquer que estavam... Primeiro eu ia na demanda. Eu vi, olha, o que está tendo ali de procura, esse artigo está saindo por tanto, né? Na ótica aí do comprador. E aqui, o que vendia aqui no Brasil na época, nos anos 95 em diante, era aqueles jogos de videogame retrô, muita coisa antiga que lá tinha muito, e a gente comprava aquilo nesse cartão e acabava trocando. Depois pagava aqui com crédito do PayPal, no Ibazar. Então eu acabava fazendo esse comércio. A mercadoria vinha? A mercadoria vinha tranquilo, vinha USPS, chegava aqui tranquilo. Você tocava e já revendia? Eu vendia aqui, mas lá eu recebia via créditos. E aqui eu pagava com os créditos do cartão. Então eu acabei fazendo conta corrente. Eu acho que um negócio muito incipiente ainda, uma brincadeira, né? Para adolescente era um dinheirinho que entrava. Mas, maravilhoso. Né? Mas assim, e isso dá bagagem para a gente entender. Quando eu gosto, né, de ver, eu vejo um sistema como o autoavaliar,
E eu falo, tá, mas na ótica do comprador esse anúncio vende? O cara coloca um anúncio de um carro com um velocímetro. Cara, mas eu quero ver o carro, não o velocímetro. Né? Coloca o anúncio do carro de costas. Eu acho que boa parte aí da concepção, nós falamos de laudo cautelar, o laudo cautelar é o decisor da compra ou não, tanto quanto o preço. Né? Porque se você olhar o carro que está no preço, que está com boas fotos, mas se ele não tiver um bom laudo cautelar, e não basta ser um laudo cautelar comum, a gente vê alguns lá que simplesmente tem só escritos, outros que fazem, e muito interessante isso, o desenho da estrutura do carro e está tudo verdinho. Né? São detalhes aí visuais que captam a sua atenção, falam assim, não, esse dá. Não, esse a longarina realmente está roxo, que foi reparado. Né? Então, é a dica que fica para quem está aí trabalhando com o sistema, para trabalhar o laudo e as fotos que coloca estão como preço. Não basta só o preço. Vídeo também dá para colocar. Vídeo também. Você sabe o que converte mais? A gente chama de VDP, né? Vehicle Detail Page. O que converte mais no anúncio? O vídeo? O que converte mais? O que converte mais o anúncio, você me pegou, não sei. O tempo. Como assim o tempo? É a urgência, né? É o tempo que ele fica no anúncio. Em qualquer anúncio, seja B2C ou B2B. Quanto mais tempo ele ficar no anúncio, maior a chance de converter. Então, por isso que eu falo assim, você tem que colocar 50 fotos. Infelizmente, no Autoavaliar só cabe 40. Okay. Tem que colocar vídeo. Tem que fazer uma boa descrição do veículo. E hoje a gente tem ferramenta que a gente faz para você, através de ChatGPT, inteligência artificial, já faz um descritivo completo do veículo. Então, quanto mais ele se interessar pelo anúncio, ele ficar mais tempo vendo o seu anúncio, maior a chance de converter. O laudo vai ajudar, tudo vai ajudar. Mas ele tem que gastar tempo lá, porque ele está a um clique de distância do outro anúncio, certo? Então, ele pode se clicar aqui. Agora, se ele ficar bastante tempo lá, ele vai estar sujeito, e no caso do Autovarás, dar um lance, mandar uma oferta e fazer. Então, quanto mais informações você tiver, é claro que vai passar mais credibilidade, né? Confiança, sim. Ele vai estar mais seguro do que está fazendo, está tudo bem. Mas o tempo que ele fica lá... Então, se você colocar 3 fotos e mais nada... Ele vai olhar aquilo ali e falar assim, pula para o próximo. Sim. Agora, se ele ficar lá assistindo, eu estava brincando, a gente vai lançar um veículo da Páscoa agora, né? É um veículo nosso da frota que a gente resolveu anunciar. E colocaram um vídeo lá de 4 minutos. Aí falaram assim, não dá para acelerar esse vídeo? Eu falei, não, deixa aí. Se a pessoa conseguir assistir até o final do vídeo, ele vai fazer um lance, certeza. E o vídeo não tem nada demais, fica mostrando o carro, explicando como é que é o carro, mostrando, tem os defeitos, é B2B, né? Então tem que mostrar todos os defeitinhos do carro. Agora, imagina, não pensando nisso agora, imagina você ter um apresentador de carro de repasse no Autoavaliar. Então, e tem isso, né? Se você entrar em alguns anúncios de alguns clientes... Já tem uma pessoa mostrando lá, estou te mostrando esse carro, não sabia. Mas uma pessoa mostrando e sendo filmada. Pode ser entra no carro da Páscoa, tá? Que a gente vai ter. Tá. Você vai ver esse carro olha, eu estou te oferecendo esse carro aqui agora, como era antigamente. Olha, estou te falando no carro, tem isso, tem isso. uma, né? Você torna... Porque o brasileiro é muito visual, né? A pessoa aparece, justamente. Esse é o interesse. Nós fizemos exatamente assim. Exatamente como você falou, a gente fez. E ficou bem legal. Estava assistindo agora, tô de parabéns. Aumenta Gisele demais. que gravou, parabéns, Gisele, ficou ótimo. Tá? Aumenta demais e você assiste até o fim, você fica olhando aquilo lá e fala assim, tá, que legal, tá. Você capta o tem mais interesse, alguma né? coisa? Tudo isso a gente fala, porque assim, o que você está fazendo no virtual é praticamente o que a gente prega no ponto de venda. Exatamente. Né? No ponto de venda é o quê? É o cliente, você fazer uma boa apresentação estática, ir para o test drive, tomar um café, sentar para falar de número, quer dizer, isso quanto mais tempo você gastar... Mega vendas? Mega vendas, não. Então, pregava exatamente isso. Aliás, no meu primeiro livro, que eu estou reeditando agora, fala exatamente isso. Exatamente esse road to sale que você falou. Mas isso, né? A gente vai mais por percepção, né? Como eu te falei, eu sou muito observador. E quanto mais tempo você retém a atenção daquela pessoa... mais propensa ela está em fechar. E talvez essa apresentação por vídeo, quer dizer, em vez da pessoa ficar clicando ali por foto, eu vou rever até o nosso processo. Eu tenho um amigo meu que tem loja de carro na Europa, e ele coloca 57 fotos do carro. Eu falo assim, 57 Mas é fotos... cansativo também, né? Não é. Porque não é cansativo, porque... Primeiro, ele pode clicar e pular e não ver as 57 fotos. Mas quanto mais tempo ele ficar, maior a chance de converter. Isso é cientificamente provado, de VDP.
Tá? Então tem vários estudos e assim, ele ficou muito tempo ali, a chance de converter é maior. Okay. Então, se você oferece mais... Porque quando você coloca mais fotos, você está oferecendo mais informação. Sim. É só isso. Tá? Ele assimila aquela informação se quiser. Mesmo no vídeo, ele pode clicar na metade e parar de assistir. Sim. Então, a informação está lá disponível. Você fala assim, o laudo tem que ser mais completo, mais confiável. Sim. Tá, então, o laudo é um atestado, né? Isso. Mas o atestado tem que ter uma página, 10 páginas, não importa. Ele tem que ser objetivo. Exato. Ele tem que ser claro. Né? Mas mesmo assim, eu estou falando assim, ele tem que estar lá completo. Sim. Isso vai fazer ele reter ele mais no anúncio, passa mais credibilidade, passa mais confiança, ele vai fechar o negócio. Uhum. Ou, pelo menos, converter um anúncio. Como diz converter um anúncio é ele mandar uma proposta, mandar um bid, etc. Pode ser que não compre o carro no final, mas ele tentou. Essa do vídeo é muito interessante, muito interessante. Quando eu comecei no passado, eu ficava vendo determinados anúncios aí, o mercado americano já vem fazendo vídeos para demonstrar produto há muitos anos, né? Salvo engano, há 10 anos ou mais. Ou mais. E os vídeos... No YouTube, assim, inclusive. Então, você falou coisa certa. O maior site de pesquisa do mundo, qual é? Do mundo? O site de pesquisa. Google. Qual é o segundo? YouTube. Se você começa a colocar todos os teus carros com vídeo no YouTube, você ranqueia a tua concessionária no YouTube. E ela começa a subir organicamente, porque você tem uma quantidade de vídeos absurda. Nós temos um canal no YouTube. Isso. Mas normalmente o concessionário não grava o vídeo dele do carro usado, porque quantos carros usados você vende por mês? Vende 200. 200 carros por mês são 200 vídeos. E o vídeo ele tem que ser caseirinho. Ele não é um vídeo extremamente produzido. É que nem você falou, não precisa fazer nada muito com produção nem nada. Não. Faz um vídeo de verdade, cantando o carro, explicando, o carro é assim, assim. Mas a questão do vídeo, ela converte muito, né? A gente tem uma empresa em Belo Horizonte, os nossos amigos da TV do Carro, e eles têm um canal fechado, né? E vinham anunciando, fazer um VT aí de tantos segundos nas concessionárias, fala de novo, fala de usado, aquele clichê, aquele produto pra gente tradicional, né? Eu quero fazer um contrato com vocês assim, eu vou comprar o produto de vocês, mas eu quero aproveitar a videoprodução, o seu locutor, eu quero fazer reels, eu quero fazer vídeos para o YouTube com esse mesmo contrato. Uma parte vocês vão veicular no canal de vocês, a outra parte vocês vão dar o direito de veicular nos meus canais. Então, quer dizer, isso aumentou a nossa produção de vídeo, praticamente, não vou dizer automatizou, né? Porque depende da pessoa, mas você não tem aquela sessão mais, olha, eu vou ter que hoje gravar vídeo. Não, já vem num lote. E a gente está com a facilidade até de fazer um input nisso nas redes, no YouTube, porque já tem esse material. Pode ser uma vertente também começar a fazer isso de usado. Claro. Né? E isso, quer dizer, o usado é muito mais dinâmico que o novo, né? Porque o novo você muda o preço de um mês para o outro, está resolvido. O usado não, o carro é único, né? Exatamente. É o seguinte, vamos lá. Vou ter um presente para você. Passou muito rápido, então a gente nem sentiu o tempo passar. Sim. Mas tem um presente aqui que é oferecido pelo nosso apoiador. Garrafa de vinho para você já tomar esse final de semana. Opa, muito obrigado. Mais uma camiseta. Esse é italiano, são os que eu mais gosto. Ele traz direto da Ligúria e da Toscana. A filha mora na Toscana, ele é importador de vinhedo. Vinhedo e cataduva, né? Sim. E aqui tem uma camiseta de dedilhas para você tem oportunidade no recebo, usar a camiseta de dedilhas. Perfeito? E eu agradeço muito a tua participação, muito legal. Obrigado mesmo, viu? Oportunidade maravilhosa.